proposta mais substancial. Aliás, queria começar por valorizar, se é que tem autoridade para isso, a contribuição que o nosso camarada nos trouxe e a contribuição que nos está a dar. A ação do partido, sendo um aliado, sendo um amigo, através da sua intervenção no grupo parlamentar do nosso partido. Creio que é boa ocasião para sublinhar isso. Portanto, queria apenas sublinhar uma ou outra ideia. Começo naturalmente por me referir a questões que foram colocadas. Portanto, o LOF colocou claramente a questão do poder. A questão do poder é a questão central. E em Portugal, digamos, o governo, o Conselho da Revolução, o poder político ou militar em geral, foi sempre um poder de transição, heterogéneo. Portanto, onde a luta de classes que se desenvolvia no terreno social se desenvolvia também nas próprias instituições. Portanto, isto é característico de um processo revolucionário. Nós falamos de uma revolução globalmente considerada, mas falamos também no processo, e nesse processo, portanto, digamos, verificou-se que as grandes transformações foram sempre alcançadas a partir da iniciativa das massas e só depois legalizadas. Não foram outorgadas, não foram decididas pelo poder político ou militar, foram na prática impostas pelas massas, em aliança com os militares revolucionários do movimento das Forças Armadas. Não podemos omitir essa componente, mas temos de partir dessa ideia. O poder sempre muito heterogéneo e efetivamente nunca mudou radicalmente de mãos. Em relação, digamos, às comemorações do 25 de Abril, eu creio que devo dizer, camaradas, que é legítimo, é necessário, portanto, comemorar o 25 de Abril, o próprio dia 25 de Abril, o próprio acontecimento, digamos, do 25 de Abril, com a iniciativa dos militares das Forças Armadas que, digamos, derrubaram o governo fascista, estava no osso, não conseguiu resistir e, digamos, foi nesse contexto que depois se dá o levantamento popular armado. Há uma discussão, aliás, político-teórica sobre a tese do Partido do Levantamento Nacional e da Insurreição Popular Armada, digamos, a ideia de que historicamente, digamos, as coisas começam pelas massas, digamos, e depois é que vem a componente militar e a intervenção militar e a divisão das Forças Armadas, e aqui, aparentemente, aconteceu o contrário. Só que nós também temos de considerar a ação e o gesto do MFA no contexto do movimento popular pré-existente, que determinou também ele, em larga medida, a evolução dos militares de Abril. Mas o que nós comemoramos, digamos, no 25 de Abril, é não apenas o dia, mas a Revolução e as suas conquistas. Portanto, digamos, não se trata apenas de legitimidade, trata-se de uma necessidade, digamos, de uma questão de memória, de nos apoiarmos nesse acontecimento para prosseguir a nossa luta. Em relação à questão da Constituição, portanto, a Constituição é um fruto da Revolução. Claro que já teve 7 revisões, portanto já não é a Constituição de 76, já não é propriamente a Constituição de Abril, mas a Constituição que temos é ainda fruto desta Revolução inacabada. E na nossa opinião, portanto, e aqui assim pode haver uma pequena nuance em relação à intervenção do camarada Manel Hoff, e não há nenhum mal, digamos, isso possa existir. Como é que nós vemos a questão da Constituição e como é que nós avaliamos atualmente? Vemos na Constituição, tal como existe, apesar das suas limitações, não uma Constituição socialista, naturalmente, embora ainda conserve no seu preâmbulo, digamos,
uma referência ao socialismo, e isto tira ao sono ainda há muita gente, como tira ao terreno da festa do Avante e a nossa festa. Portanto, de facto, não é uma Constituição socialista, nem está ali assim um programa da Revolução Socialista, mas nós consideramos que, de certa forma, está ali uma plataforma valiosa para a convergência dos democratas e patriotas na atual fase do desenvolvimento da luta pelo progresso social e pelo socialismo no nosso país. Digamos, uma fase que nós consideramos, no imediato, digamos, uma viragem, uma ruptura patriótica e de esquerda. Pensamos que em torno da Constituição é possível nesta etapa. Naturalmente que não vemos mais do que isso e estamos aqui completamente de acordo com o camarada. Eu só queria sublinhar 2 ou 3 ideias. Uma, por onde começou o camarada Loff, o 25 de Abril. Portanto, digamos, a direita, aqueles que querem rever a Constituição, aqueles que querem apagar o papel que o movimento operário e o Partido Comunista tiveram, digamos, na Revolução, têm essa ideia. Abril não tem donos. E não tem donos, efetivamente, mas tem protagonistas. Portanto, entre os protagonistas está o Partido Comunista. E naturalmente que este livro é também uma contribuição para combater, digamos, essa tendência para apagar, se não mesmo para denegrir o papel do movimento operário, das massas populares e do nosso próprio partido. Queria sublinhar esta ideia do camarada, queria sublinhar outra. A Revolução Portuguesa, efetivamente, digamos, além de tudo o que foi dito pelo camarada Loff, portanto, eu só queria sublinhar, é uma revolução social, ao contrário das outras revoluções, e o Loff, para mim, deu aqui assim uma contribuição, quando se fala da Revolução Portuguesa, portanto, é porque é esta, não houve outra, porque outras que houve e que representaram muito em Portugal, não falo de 1383, 1385, que efetivamente deu, enfim, creio eu, portanto, digamos, transformações de caráter económico e social e deu um impulso, digamos, de burguês, naturalmente, aos próprios descobrimentos, portanto, às navegações, mas, digamos, a Revolução Liberal de 1820 ou a Revolução Republicana foram revoluções políticas. Esta foi, efetivamente, uma revolução social e devemos sublinhá-lo. E uma revolução social que, em determinada fase, se orientou para o socialismo. Digamos, reparem, mesmo depois do 25 de novembro, do golpe de 25 de novembro, digamos, há declarações a seguir ao 25 de novembro, nomeadamente, digamos, a de Melo Antunes, dizendo que o PCP, digamos, era uma força indispensável à construção do socialismo. Portanto, e ainda foi aprovada a Constituição, portanto, enfim, contra a vontade que se sabe e que levou o Presidente da República a ir à Assembleia da República, digamos, enfim, promulgar imediatamente a Constituição, mas, digamos, isso, aliás, revela a força do movimento operário, popular e das forças progressistas em geral. Portanto, uma revolução que, em determinada altura, se encaminhava para o socialismo. Eu já agora aproveitava para sublinhar um livro do camarada Cunhal, que foi o relatório ao 8º Congresso do Partido, que eu considero documento fundamental para compreender o processo antes, durante e depois da nossa Revolução, em que, digamos, ele discute o ponto em que se está, a encruzilhada em que se está, ou anda para trás, ou anda para a frente. Digamos, e mostra e desenvolve, teoricamente, na base da teoria marxista, a ideia de que as transformações económicas e sociais, embora do ponto de vista da sua natureza socialista não fossem ainda dominantes, eram já determinantes em termos de, se não fossem contrariadas pelo poder político, pelo governo, se tivessem um desenvolvimento normal,
desencaminharia na direção do socialismo. Portanto, é na verdade uma questão que eu aproveito para sublinhar. Uma questão que, digamos, na verdade, é importante, ainda sobre a natureza da nossa revolução, e o que ajuda a compreender e a explicar as divisões que se verificaram. Na altura de 25 de Abril e do processo revolucionário, eram todos pelo socialismo, menos o CDS. Até o Partido Social Democrata, digamos, se procurava encostar, digamos, ao socialismo. Portanto, mas isso resultou do desenvolvimento do processo revolucionário. Porque nas forças democráticas anteriores ao 25 de Abril e posteriores, naturalmente, que, enfim, não fomos só nós que lutámos pela liberdade, pela democracia, digamos, os setores liberais, a ação socialista portuguesa, queriam sinceramente liquidar o fascismo, conquistar a liberdade. Em relação à questão colonial é mais complicado, não é? Mas em relação às liberdades, sim. Ou seja, liquidar o fascismo, sim, mas liquidar os monopólios, não. E, portanto, sonhavam com uma democracia, uma liberdade que coexistisse com os monopólios. Aliás, digamos, o grande esforço e a grande correria para a CEE e a Europa connosco como um elemento fundamental a contrariar o próprio processo revolucionário. E logo que se verificaram condições, este problema veio ao de cima. Antes da Revolução, nas vésperas, o Partido Socialista assinava um comunicado conjunto com o nosso partido. Pouco depois estava mais à esquerda do que nós em relação à questão das nacionalizações. Nós ainda não colocávamos como tarefa imediata a nacionalização da banca e o Partido Socialista já agitava a bandeirinha. Portanto, tudo para, digamos, conquistar apoio num momento em que as massas queriam efetivamente avançar nessa direção. Logo que encontrou, digamos, o terreno favorável, colocou-se contra o processo revolucionário, aproveitando a vitória eleitoral que teve nas eleições para a Assembleia Constituinte. E todo o ano de 75 é uma cavalgada no sentido de preparar o 25 de novembro e, digamos, o que se veio a passar. Estendi-me um pouco mais, mas foi também para valorizar algumas das questões e acrescentar